Shalom, meus queridos, amados, amigos e irmãos. Depois de um certo tempo, cá estamos. Eu quero só explicar, tá, que esse canal, no qual eu faço sempre essas pregações, ele só tem meu nome, mas é um canal assim que eu procuro falar aquilo que Deus me pede para dizer. E essa palavra ela foi gerada através de um bate-papo, né, que eu tive com algumas pessoas amadas, né? E o Senhor falou muito no meu coração. E depois também de ouvir uma ministração muito abençoada, eu resolvi também tocar nesse assunto, né? E qual seria esse assunto? Nós temos muito o costume de justificar as nossas fraquezas, de justificar o nosso pecado, dizendo que todo mundo é assim. Todo mundo é assim, vou fazer também, qual que é o problema? E não é bem assim, né? Se todo mundo se jogar de um prédio, né, você vai se jogar também, ou se todo mundo estiver indo para o inferno, você vai correr este risco, ou vai querer também ir para o inferno. Então a gente tem que ser... Se é uma das coisas que eu aprendi, que por mais que somente nós estivermos sozinhos num caminho, mas temos a convicção no Espírito Santo, a paz de Espírito, que estamos certos, ainda que sozinhos, que caminhemos. Nós não temos que olhar para as pessoas, para os erros das pessoas ou para a fraqueza das pessoas, justificando os nossos erros, porque nós sabemos o que é certo. Não adianta a gente querer disfarçar, dizer isso ou aquilo, porque está explícito, está colocado na Bíblia. A Bíblia tem resposta para tudo. A Bíblia é um manual de funcionamento, ou uma proposta de vida eterna, uma proposta de vida saudável que nós seres humanos temos. Se nós tomarmos a pílula, se nós tomarmos o remédio chamado Bíblia, Palavra de Deus, com certeza nós viveremos uma vida de santidade, uma vida de justiça, e uma vida em caminho ao céu, em caminho à eternidade. E nós cristãos, ou nós que desejamos ser cristãos, ou nós que tensionamos ser cristãos, ou até mesmo nós que falamos que somos cristãos, nós temos que dar um testemunho de vida. Porque o cristianismo ele não é uma religião, eu sempre falo isso, o cristianismo é um estilo de vida igual a Cristo. Nós podemos viver como Cristo? Sim, nós podemos viver como Cristo. Se vocês não sabiam desse grande detalhe, dessa grande bênção, eu estou compartilhando com vocês. Agora vocês sabem disso, está na Bíblia, nós conseguimos viver a mesma vida de Cristo aqui na Terra, uma vida de santidade. O que é uma vida de santidade? Santidade nada mais é separação. Separação do quê? Do pecado, das coisas erradas, das coisas que te condenam, das coisas que você sabe que está infringindo, entendeu? Aquilo está te incomodando. Então, se você não procurar viver esta vida de santidade, essa vida de comunhão, essa vida de intimidade com Deus, não procure justificar os teus erros. Admita. Seja corajoso, seja homem, quando eu falo homem é para assumir mesmo, tanto homem quanto mulher, né? Seja homem de assumir os seus erros, dizendo, Senhor, eu pequei. Fazer que nem Davi era um rei muito poderoso, ele estava ali estabelecendo um império, o seu império, o império davídico, e ele não teve nenhum problema de dizer, Senhor, eu pequei contra o Senhor, meu Pai, eu errei, eu caí, me dá um novo coração, me dá uma nova oportunidade, tira de mim este pecado que me consome a cada dia. É só vocês lerem, né, quando ele pecou ali e teve relação sexual com uma mulher que era casada, né, Batseba, em Salmo 51 fala exatamente do arrependimento dele, ele era rei. Imagina o orgulho de uma pessoa que tem tanto poder assim sendo rei, né? E ele se arrependeu em nós, meros mortais, meros aí, pessoas que não temos poder, glória, ou mesmo visibilidade, né? Qual o problema de nós admitirmos o nosso erro e não querer justificar os nossos erros? Que nem nessa conversa, né? Vou chamar de conversa, não é discussão não, porque estou fora de todo tipo de discussão, né? Essa pessoa diz assim, mas eu oro 300 vezes por dia, eu faço isso, faço aquilo, leio a Bíblia, e mesmo assim eu erro, não existe ninguém justo. Ela erra e está falando que não existe ninguém justo, ou seja, todas as pessoas como ela erram também. Cara, isso é muito complicado, isso é muito perigoso você justificar os seus erros, tentando apontar os erros das pessoas, dizendo assim, eu erro porque o fulano erra também, entendeu? Então eu posso errar.
eu estou caminhando para o erro, entendeu? Então, Deus pode aceitar meu erro, porque eu sou humano, todo mundo, até essa pessoa falou, né, que todos, não existe um justo sequer, né, não, infelizmente não leu o contexto, né? Esse é o grande problema nosso, nós erramos, nós nos justificamos, nós julgamos todas as outras pessoas e nós temos conhecimento, mas isolado de um texto para transformar esse contexto em pretexto para poder pecar, né? Olha, até rimou, hein? Gostei disso, né? Mas eu quero ler aqui com vocês, tá, algumas passagens que vai exatamente nos orientar e nos firmar nessa ideia de uma vida de santidade, que é possível sim. Desde quando nós recebemos o poder vindo dos céus, ali em Atos 4, né, no dia dos Pentecostes, quando o Espírito Santo, quando o próprio Deus ele veio do céu e habitou entre nós passamos a ter o poder de viver sim uma vida de santidade, uma vida de comunhão, uma vida de intimidade com Deus. E isso é tudo o que nós precisamos. Se nós permitirmos que essa habitação de Deus que somos nós, que esse templo de Deus que somos nós, ele viva uma vida de separação, uma vida longe de pecados, uma vida longe de coisas que nós sabemos que nós estamos errando, porque ninguém erra, eu não sabia que eu estava errado. Não, isso é mentira, isso é continha de fada, todo mundo sabe o que é pecado. Até mesmo no mundo, o mundo tem as suas leis, tem os seus códigos, código tributário para as pessoas não sonegarem imposto, código criminal para elas não cometerem crime, código civil para elas terem relações civis. O mundo é cheio de leis e Deus não é diferente. Deus ele colocou essas regras não para nos algemar, não para nos acorrentar, não para nos prender, mas para nos libertar. Como diz no Evangelho de João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Porque por mais que nós pregamos, por mais que nós batemos, por mais que nós falamos para as pessoas, a única pessoa que tem capacidade e condição de libertar as outras pessoas e convencê-las do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Mas para isso acontecer, a pessoa tem que querer. Ela tem que dar um basta na sua vida diária, ela tem que dizer assim, poxa, essa vida não foi a vida que Deus me deu. Ele me deu condição de viver separado disso e eu estou preso nisso. Preciso dar um exemplo, né? Olha, estou preso nesse adultério. Eu estou preso nessas mentiras, eu não consigo viver sem mentir. Estou preso nesse roubo, eu não consigo viver sem roubar. Ou estou preso no quê? Na individualidade. Ou estou preso no divórcio. Ou eu estou preso a não se submeter uns aos outros, principalmente dentro do casamento, onde o homem não se submete à mulher, nem a mulher se submete ao homem. Isso é pecado. A Bíblia fala que o desejo da mulher tem que ser para o seu homem, da mesma forma o desejo do homem tem que ser para a sua mulher. Entendeu? Então, assim, não deve se haver, ou não deveria se haver individualidade no casamento. Os dois têm que andar em comum acordo. Amor, eu estou indo em tal lugar, tá bom? Opa, amor, eu vou chegar tarde. Opa, amor, olha, eu posso? Sabe, tem que haver essa troca, sabe, essa dependência, essa satisfação que é prazerosa, não é nenhum tipo de implicância nisso. Se você não quiser dar satisfação, não case. Vive solteiro para você ter a sua individualidade e ninguém mandar em você, mas sempre vai existir alguma pessoa que manda em você. O seu patrão, a sua mãe. Não existe uma liberdade absoluta. A única a liberdade absoluta que existe é viver em santidade, porque tudo que você faz dentro de uma vida de santidade é prazeroso. Você se submeter à sua esposa é prazeroso, porque você vai sentir felicidade disso, em cumprir a palavra de Deus. Você, como esposa, sabe falar, não, você tem razão, tá bom, eu não vou fazer. Não é vergonhoso, isso é prazeroso quando você vive uma vida de santidade, porque você vai saber que está fazendo a vontade de Deus. O contrário disso é pecado, o contrário disso é você estar transgredindo a vontade de Deus e o caminho do Senhor. E aí, quando começa o seu corpo manifestar algumas dores ou coisas que você não conhece, você vai, eu não sabia. Pelo amor de Deus, toda transgressão, todo pecado, ele tem uma consequência. E na maioria das vezes se manifesta dos nossos corpos. Então eu vou ler aqui algumas passagens para vocês, tá? Se vocês quiserem acompanhar. Essa primeira está lá em Gálatas 5, tá? A partir do versículo 13.
Eu vou ler alguns versículos, eu não vou ler completo, tá? Mas eu vou citar, tá? Esse primeiro de Gálatas 5 está lá, 5:13, na versão Bíblia Viva, tá? Diz assim: porque vocês, caros irmãos, receberam a liberdade, não a liberdade para fazer o mal, mas a liberdade para amarem e servirem uns aos outros. Vocês entenderam? A liberdade para amar e servir uns aos outros. Isso é liberdade. Quando você tem o prazer na lei do Senhor, fala assim, eu tenho prazer na sua lei, medita de dia e de noite, Salmos 23, né? E na sua lei medite, pois será como árvore plantada junto ao ribeiro, os que habitam no esconderijo do Altíssimo, acho que é Salmos 23, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz verdes pastos. Se não, ou Salmos 23 ou Salmo 91. A liberdade de fazer a vontade de Deus, ela traz prazer. E liberdade em você, olha, está bem claro aqui em Gálatas 5:13 para vocês lerem, ó. Porque vocês, caros irmãos, receberam a liberdade, não a liberdade para fazer o mal, mas a liberdade para amarem e servirem uns aos outros. O lugar onde nós vamos aprender a servir é dentro do casamento. Ah, não, eu nunca fiz isso nem com a minha mãe. Com o seu marido você tem que fazer. Você quer ter uma vida próspera, uma vida abençoada, uma vida na presença de Deus? Aprenda a fazer a vontade do seu marido. Aprenda a fazer a vontade da sua esposa, desde que sejam pessoas cristãs. Por isso que você não pode nunca casar igual. Você não pode casar com pessoas que não professam, que não vivem a mesma fé que você. Por isso que a Bíblia ela tem alguns manuais, tá? Isso é muito importante, que se você desobedece a ela, você vai pagar um preço. Você vai pagar um preço muito alto dessa desobediência que você faz. Entendeu? Então, sigamos a Bíblia. Colocamos a Bíblia como fonte de orientação, como uma bússola, como um farol para que nós possamos seguir, porque tudo que nós plantarmos hoje, nós vamos colher amanhã. Pode ter certeza disso. Então planta as coisas boas. Se encaixam, se enquadrem dentro da palavra de Deus, se submetam à vontade de Deus. E há um homem ou uma mulher cristã dentro de um casamento. Se vocês não for, busca a Deus para que vocês tenham o prazer de fazer a vontade um do outro, desde que estejam em consonância com a vontade de Deus. Então a gente vai lá para Gálatas 5:16, que diz assim: eu os aconselho a obedecerem somente às instruções do Espírito Santo. Ele lhes dirá aonde ir e o que fazer, e assim vocês não estarão fazendo sempre as coisas erradas que a natureza pecaminosa de vocês quer que façam. É o que eu disse, se nós fizermos a vontade do Espírito Santo, nós não andaremos em pecado. Nós andaremos numa vida de santidade e comunhão e seremos felizes. E teremos saúde, seremos saudáveis, porque o contrário disso é nós aceitarmos, é nós vivermos aí de comprimidos e de dependência química. No 19 diz assim: entretanto, quando vocês seguirem suas próprias inclinações erradas, suas vidas produzirão os seguintes maus resultados: pensamentos impuros, ansiedade pelo prazer carnal, ou seja, pelo pecado sexual, idolatria, feitiçaria, isto é, incentivo à atividade de demônios, ódio e luta, ciúme e ira, esforço constante para conseguir o melhor para si próprio, queixas e críticas, o sentimento de que todo mundo está errado. Acabei de falar isso aí lá no começo, né? Menos aqueles que são dos meus próprios grupinhos, e haverá falsas doutrinas. Inveja, assassinato, embriaguez, divisões ferozes e todas essas espécies de coisas, vou lhes dizer novamente, como já fiz antes, que todos aqueles que levarem esse tipo de vida não herdarão o reino de Deus. Então aqui são uma série de coisas que dizem claramente como nós cristãos deveremos viver. Se nós fizermos esse tipo de coisa, nós iremos para o inferno. O inferno existe. Você acreditando ou não, pouco importa, o inferno existe. E se você continuar vivendo a vida de pecado, você vai passar a eternidade lá, porque a nossa alma, ela é eterna. Assim como nós iremos passar a eternidade com Jesus, com Deus, se nós vivermos uma vida de santidade,
Se nós vivermos a vida de pecado, nós passaremos a eternidade no inferno. Olha o que nós temos que fazer para alcançar os céus. Nós vamos ver a partir do 21 também. Gálatas 5, 21. Vamos lá no 22. Mas quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, ele produzirá em nós uma espécie de fruto. Quais são esses frutos? Amor, alegria, paz, paciência, bondade, retidão, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Aqui não há conflito algum com as leis judaicas. Aqueles que pertencem a Cristo pregam seus maus desejos naturais na sua cruz, ou seja, na cruz de Cristo, e crucificam ali. Se agora estamos vivendo pelo poder do Espírito Santo, sigamos a liderança do Espírito Santo em todos os aspectos da nossa vida. Então, os frutos do Espírito Santo é o que vai nos levar para o céu. O fruto do Espírito Santo são a característica, são a personalidade do próprio Deus que ele compartilhou com nós na cruz. Quando ele morreu, ele nos deu. Ele nos lavou com o teu sangue, ele apagou os nossos pecados, ele apagou a nossa natureza pecadora de Adão, a nossa velha natureza, colocando o seu sangue, colocando a sua natureza, nos dando a capacidade de nos tornar filhos dele. Nós começamos a ter a vida de Cristo e nós vamos ter a característica, nós vamos ser identificados como pessoas de Deus. Nós não fofocaremos, nós não mentiremos, nós não trairemos, nós não roubaremos. As nossas vidas será uma vida de constante comunhão com Deus, de constante mostrar o reino de Deus através das nossas atitudes. Nós temos que mostrar o reino de Deus através das nossas atitudes e das coisas pelos quais nós vivemos. Porque a única forma de nós pregarmos para os outros não é com palavras, não. Eu costumo dizer que falar até papagaio fala, é coisa muito fácil, mas são com as nossas atitudes. Eu tenho no meu perfil, né, vocês podem abrir aí e ver que está escrito no meu perfil, fala assim, ó, pregue a todo tempo. Se necessário for, use as palavras, ou seja, é a atitude, é o nosso testemunho que tem que ser uma pregação constante da vida de Deus em nós. As pessoas olharem em nós, as nossas atitudes, a nossa forma de se vestir, a nossa forma de andar, as nossas amizades e ver Jesus em nós. Se isso não acontecer, não adianta você pregar. Até o diabo prega. Eu costumo dizer isso. Na Bíblia, em várias ocasiões, o diabo ali pregou. Até para Jesus ele quis pregar o diabo. Pode ver que a discussão lá no deserto, o diabo ele usou a palavra de Deus. Então pregar não é sinônimo de santidade. O sinônimo de santidade é as pessoas, é assim, tá? É uma escala. É a sua esposa ou o seu marido olhar para você e falar, não, minha esposa ou meu marido é um homem de Deus. É os seus filhos olhar para você, não, meu pai é um homem de Deus. É a sua mãe, os seus amigos, as pessoas que estão à sua volta, olharem você e dar testemunho da vida de Deus que existe, que habita, que ela é testemunhada através da sua forma de agir e se portar. Eu vou ler para vocês um outro versículo, tá? que é, vamos dizer assim, consonante, que fala exatamente isso que nós estamos falando, para que vocês possam entender mais, tá? Está lá em 1 Pedro 1, a partir do 15, 16 e 17, que diz assim, ó, mas agora sede santos em tudo o quanto fizerem, tal como é santo o Senhor que os convidou para serem seus filhos. O próprio Senhor disse, vocês têm de ser santos porque eu sou santo. Lembre-se que o Pai Celestial a quem vocês oram não tem preferidos quando julga. Ele julgará vocês com perfeita justiça por tudo quanto fizerem. Portanto, procedam com um respeito e temor a Ele, desde agora até chegarem aos céus. Então, assim, a santidade ela não começa nos céus. Se você tem essa visão errada, deturpada, eu vou corrigir você. A santidade é que vai te levar para os céus. Se você não viver uma vida de santidade, você não vai subir para os céus. Você vai cair de cara no inferno. Não existe condição, nem se Deus deixasse você subir para os céus, você conseguiria viver nos céus com o teu pecado escondido, com o teu pecado implícito, com o teu pecado morando em você. Você não conseguiria viver nos céus. O céu seria insuportável, seria o lugar mais chato do mundo para você.
Então a vida de santidade é o que ela vai te forjar, ela vai te formar para que você tenha capacidade de morar nos céus, viver uma vida com Deus, viver a eternidade com Deus. E a vida de santidade, as pessoas acham que é triste, né? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Você pode fazer tudo, eu posso fazer tudo, eu que não quero fazer nada. É muito interessante isso, essa liberdade é uma delícia. Eu posso fazer qualquer coisa que vocês fazem, eu posso roubar, posso trair minha esposa, eu posso fazer o que for. Mas eu não tenho prazer, eu não tenho vontade, eu não tenho desejo de fazer isso, porque a vida que eu levo em separação, para não dizer santidade, né? Senão algumas pessoas que eu conheço vão falar, ele está dizendo que ele é santo, né? Não vou nem citar essa palavra, né? Porque as pessoas têm dificuldade em entender que santidade na verdade é separação, é eu decidir não pecar. Tá? Então, eu tenho a liberdade e o prazer imenso de não cometer pecado. Eu sou santo? Não estou dizendo que eu sou santo, mas estou buscando sim uma vida de santidade e ela é capaz. Eu vou alcançar essa vida de santidade porque o Espírito Santo me capacita eu alcançar. Ele me dá poder, ele me dá força para que eu possa alcançar, porque quando nós nascemos de Cristo, quando nós morremos para as coisas desse mundo, para os prazeres desse mundo, nós temos a capacidade de viver como Jesus viveu, longe do pecado e agradando ao Pai. Esses dias saiu uma palavra da minha boca que é o próprio Espírito Santo que produziu ela. Né? Eu estava conversando com a minha amada e aí eu disse para ela assim, né? Você quer vencer o diabo? Ela olhou assim para mim, né? Vou dizer novamente, você quer vencer o diabo? Aprenda a viver uma vida de dor, uma vida dolorida. Porque o que o diabo ele imputa, o que o diabo empurra, o que o diabo tenta fazer é você não viver uma vida de dor. Ele tem uma solução para cada uma, entendeu? Quando você está com muito problema, a sua cabeça está estourando, algumas pessoas é cocaína, outros são maconha, outros são medicamentos psicotrópicos, né? Esses medicamentos para depressão e tudo, mas ele alivia a sua dor. Quando você está, sua perna doendo, sua cabeça está doendo, droga. Ele te capacita para isso. Eles falam assim, mas foi Deus que fez os medicamentos. Aonde está escrito isso? As pessoas sempre me dizem, foi Deus que deu capacidade para o homem fazer medicamento. Onde está escrito isso? Eu já li para vocês o livro de Enoque, que diz o contrário. Quem ensinou os homens a capacidade de fazer medicamento foi os anjos caídos. Lá no Velho Testamento, Deus usava os profetas para curar as pessoas. E no Novo Testamento, Deus usa os filhos dele, os filhos da luz, os cristãos verdadeiros, para curar as pessoas que estão doentes. A Bíblia fala, se está alguém doente, pega o azeite e unge o corpo dessa pessoa, ela vai passar. Eu já tive experiência de eu colocar a minha mão em algumas pessoas e elas serem curadas. E isso é real. Só que a igreja não acredita mais nisso. A igreja ela é tão caída, ela é tão desfigurada, ela é tão distante de uma vida cristã que ela acredita mais no Deus medicamento, no Deus médico, no Deus doutor, entendeu? Do que no próprio Deus. Nós temos uma igreja falsa, uma igreja falha, uma igreja que não exerce uma vida, uma atividade no Espírito Santo, uma vida realmente ali em comunhão com o Espírito Santo. Hoje, poucas pessoas vivem realmente dentro da palavra de Deus, exercendo as promessas que ela nos dá dentro da Bíblia, que fala assim que nós fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais. Elas estão no lugar celestial, você tem que catar ela. O que é catar? É pegar as suas bênçãos. Ter a bênção de Deus sobre a sua vida é você viver dentro da palavra de Deus, viver uma vida de obediência. Existe condição da gente alcançar as coisas de Deus, mas essas coisas, elas partem do princípio de poupar a sua alma no inferno. Não é que você vai, eu tenho que submeter. Não, você tem que, na verdade, ter amor, o verdadeiro amor por você, entendeu? Sabendo que se você não fizer a vontade de Deus, você vai queimar toda a eternidade no fogo do inferno, no lago de fogo. Então a palavra de Deus, ela é o veículo
e ela é o caminho que vai nos capacitar de escaparmos da ira vindoura, porque esse mundo está condenado. Hoje a gente vê em todos os aspectos, geopolítico, econômico, financeiro, que o mundo está cada dia descendo uma ladeira abaixo. Começar pelo Brasil, o STF, o STF de um montão de comunistas, pessoas ruins, más, pessoas que não têm Deus, pessoas que não julgam com justiça, pessoas que são partidárias, pessoas que são esquerdistas, pessoas que são da religião do comunismo, que é uma religião gnóstica, uma religião demoníaca. O comunismo não é um partido político, o comunismo é uma religião demoníaca, uma feitiçaria, uma bruxaria. E esses caras é que estão governando hoje o Brasil. Nós nos inserimos, sem nós pedirmos, dentro do povo que vai ser amaldiçoado ali em Gog e Magog. O Brasil está dentro do Blitz, que é o povo que vai contra Israel para tentar matar, para tentar destruir o povo de Deus. O Brasil vai receber a maldição de Ezequiel 39, na guerra de Gog e Magog. Vou ler mais para vocês mais três passagens, tá? A primeira encontra-se ali em 1 João 3, 15, 16 e 17, que diz assim: deixem de amar este mundo mal e tudo o que ele lhe oferece, pois quando vocês amam estas coisas, mostram que realmente não amam a Deus, porque todas as coisas mundanas, estes maus desejos, a loucura pelo sexo, a ambição de comprar tudo o que atrai vocês e o orgulho que resulta da riqueza e do prestígio, não provém de Deus, e sim do próprio mundo pecaminoso. E este mundo está perecendo, estas coisas más e proibidas perecerão, mas todo aquele que perseverar em fazer a vontade de Deus, viverá para sempre. Olha o consumismo aqui. Eu estava tentando achar esse versículo para mostrar para uma pessoa muito preciosa, né, que consumismo é pecado, e agora eu achei, né, eu além de ministrar isso daí para vocês, eu vou mostrar para essa pessoa amada quando chegar. Consumismo é pecado. Você comprar com aquela ambição, que se você não conseguir ficar sem comprar, sem fazer crediário, sem fazer carnê, isso é pecado. Porque é um tipo de empréstimo pelo qual você fica preso. Se amanhã você é mandado embora ou acontece alguma coisa com você, como você vai pagar? Você está prevendo que você vai ter algo que você ainda não tem. E a Bíblia fala, ninguém devais a não ser o amor, ou seja, emprestar é pecado. Quando nós fazemos isso, eu não vou dizer que eu estou livre disso daí não. Muitas vezes eu pego um dinheiro hoje, mas para pagar amanhã, porque eu sei que eu vou receber. É errado. Eu não estou justificando o meu pecado, não é errado. Eu não deveria pedir dinheiro emprestado, eu deveria receber primeiro para depois gastar naquela coisa que eu tenho para gastar. Ah, mas está alguma conta atrasada. Deus ele dá condição, Deus ele segura lá, eles não vão cortar sua luz, nem sua água, nem a sua internet, sabe? Porque ele sabe que você está trabalhando e alguém está pisando na bola com você que não pagou, ele vai segurar assim. Deus ele é muito maravilhoso. Tenho experimentado assim coisas maravilhosas referente a isso na minha vida. Vou ler também para vocês Isaías 33, 14, 15 e 16, que diz assim: os pecados entre o meu povo estão apavorados. Os pecadores entre o meu povo estão apavorados. Perguntam desesperados: quem de nós poderá viver na presença deste fogo eterno que a tudo consome? Pois bem, eu lhes direi: os que sempre fazem o que é justo e sempre falam a verdade, os que não procuram lucrar explorando outras pessoas, os que não querem saber de gorjetas desonestas, os que tapam os ouvidos para não ouvir sugestões de violência e os que fecham os olhos para não ser tentados a praticar o mal. Quem fizer isto viverá junto com Deus, estará protegido como num alto de uma grande montanha e terá toda a comida e água de que precisar na hora certa. Isso é uma promessa certa. Deus ele não mente. Se ele está dizendo que se nós obedecermos a palavra de Deus, se nós vivermos na presença de Deus, vivermos realmente na designação, numa vida de comunhão com Deus, viver uma vida de justiça, porque a conversa, né, eu vou chamar assim, surgiu, que essa pessoa falou assim, não existe ninguém justo. Se não existe ninguém justo, todos vamos ser lançados no fogo do inferno.
Acabei dizendo que só vai habitar com Deus aqueles que fazem justiça. Então, se a Bíblia fala que só vai habitar com Deus que faz justiça, que nós façamos justiça. Existe sim o Espírito Santo, Deus habitando entre nós. Ele nos deu condição de vivermos uma vida de justiça, uma vida de comunhão com Deus, de praticarmos a justiça, de sermos justos. Isso é o Espírito Santo que dá. Agora, mas eu não consigo, aí é problema seu. Aí é uma escolha sua, aí é uma opção sua, você não pode justificar que ninguém pode. Você não quer fazer, você preferiu tomar sua droguinha, fazer coisas erradas, pecar, cometer fornicação, fazer sexo antes do casamento, morar com um homem ou uma mulher fora do casamento. Isso são escolhas suas. Isso é errado, são escolhas suas. Você decidiu fazer isso achando, mas Deus ele conhece a intenção. Não, Deus já deixou claro, ele não vai mudar porque você está fazendo isso. Está claro que na Bíblia é errado. Consumismo é errado. Dependência sexual é errado, seja fora ou dentro do casamento. Pornografia é errado, mentira é errado, fofoca é errado. E só para fechar, tá? Eu vou ler aqui para vocês, Romanos 3, do 10, 11 e 12, que diz assim: tal como as Escrituras afirmam, ninguém é bom, ninguém no mundo inteiro é inocente, ninguém jamais seguiu realmente as veredas de Deus, nem mesmo desejou verdadeiramente fazê-lo. Todos se desviaram e todos caíram no erro. Ninguém, em parte alguma, fez só o que é direito durante toda a sua vida, Nenhuma pessoa sequer, ou seja, todos pecaram, né? Foi o versículo que essa pessoa leu. No 20, vocês podem ver agora, ninguém jamais ser declarado justo. Vocês podem ver agora, ninguém pode jamais ser declarado justo aos olhos de Deus por fazer o que a lei ordena, quanto mais conhecendo as leis de Deus. Mas claro fica que não lhes obedecemos, pois que as suas leis nos fazem ver que somos pecadores. Agora, porém, Deus nos mostrou um caminho diferente para o céu. Não o fato de sermos bonzinhos e procurarmos guardar sua lei, mas um novo caminho, ainda que não seja tão novo assim. E realmente, pois as Escrituras falaram dele há muito tempo. Agora Deus diz que nos aceitará e nos absolverá. Ele nos declarará sem culpa. Se nós confiarmos em Jesus Cristo, para ele tirar os nossos pecados, e todos nós podemos ser salvos deste mesmo modo, vindo a Cristo, não importa que somos ou o que temos sido. O 23. Sim, todos pecaram, todos fracassaram e não puderam alcançar o glorioso ideal de Deus. No entanto, olha, tem continuação, hein? Deus nos declara agora sem culpa das ofensas que lhe fizemos, se confiarmos em Jesus Cristo, aquele que em sua bondade tira os nossos pecados gratuitamente. O 25. Deus foi quem enviou Cristo Jesus para levar o castigo pelos nossos pecados. Assim, pois, por fim a toda a ira de Deus contra nós, ele usou o sangue e a nossa fé como o meio de salvar-nos da ira. Deste modo, ele estava sendo completamente justo, mesmo que não tivesse castigado aqueles que pecaram em tempos passados. Isso porque ele estava aguardando a chegada do dia quando Cristo viria e pagaria aqueles pecados. No 27 diz assim: então, de que podemos nos gabar com respeito a fazermos algumas coisas para ganharmos a nossa salvação? Absolutamente nada. Por quê? Porque a nossa absolvição não está baseada em nossas boas obras. Está sim baseada naquilo que Cristo fez e na fé que temos nele. Assim é que somos salvos pela fé em Cristo e não pelas boas obras que fizemos. Então sim, todos pecaram, mas nós recebemos a justiça. Nós passamos a ser justos através do sangue de Jesus Cristo. Então não há o que você justificar os teus pecados dizendo, mas não existe ninguém justo. Sim, não existe ninguém justo, mas se nós nascermos de novo, nós somos justificados no sangue de Cristo e nós passamos a viver uma vida de justiça e nós temos que exercer essa justiça porque senão nós não veremos Deus, como nós lemos lá em Isaías. Então, meus amados, nessa conversa, eu quis tão somente, foi ali uma conversa muito legal. E no final, uma pessoa até me ajudou nesse bate-papo lá na casa dessa pessoa preciosa. É exatamente isso. Podemos ser justos nessa terra
de pessoas injustas, de coisas injustas? Sim, o Espírito Santo nos dá a garantia nisso, como nós vimos. Podemos viver uma vida de santidade, afastado do pecado e longe de pecarmos ou vivermos uma vida de pecado? Sim, Jesus Cristo nos concedeu isso através de Jesus Cristo. Podemos ser uma pessoa pura e vivermos uma vida reta, sem pecado? Sim, também, porque o sangue de Jesus nos capacitou a todas essas coisas. Que em nome de Jesus Cristo nós possamos viver essa gloriosa vida liberta, longe do pecado, e sem as algemas do pecado, porque nós fomos libertos pelo sangue de Jesus Cristo. Verdadeiramente nós somos livres através de Jesus Cristo. Que Deus possa nos abençoar com mais essa palavra que Ele nos deu, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Shalom.